Se você quer, você pode. Se você acredita, você tem, né? Deus nos dá essa liberdade de escolhermos o caminho que nós vamos seguir. Essa liberdade de, vamos dizer assim, colocarmos em prática a unção que foi despejada sobre nós. Senta aí, meu amado. E muitas vezes nós estamos procurando saber como fazer isso, e Ele está dizendo: venha do jeito que você estiver, libere o seu coração, acredite nessa manifestação. Ontem foi um dia especial, houve batismo aqui, né? E foi bom demais, né? As pessoas entregando. Eu achei até engraçado, porque o pastor Ricardo, ele entrou aqui para dar a palavra de oferta, e ele falou uma coisa assim assustadora, né? Ele falou: ó, ficamos sabendo que houve aí um incidente, um movimento, e que 20 e poucas pessoas morreram, né? E aí a primeira coisa que vem na gente é: uau, morreram? E ele fala: morreram para o mundo e nasceram para Jesus Cristo, nasceram para o Senhor. Aí a gente fala: cara, devia de morrer muito mais, né? Devia ter muito mais gente aí transformando a sua vida, se restabelecendo, se preparando, se fortalecendo, porque essa vida, ela não acaba, né? Quem entra nessa dimensão abre uma porta que jamais se fecha, e isso é legal, é muito importante. Hoje para nós é um dia de honrarmos a Deus, um dia de primícias, né? No primeiro domingo do mês a gente separa para falar do amor de Deus, para falar daquilo que Deus gosta, e gosta não só de receber, mas de participar, de compartilhar, de dividir. Então eu coloquei aqui como tema, né, primícias, plantar para colher. Diga: primícias, plantar para colher. E ontem ainda aconteceu, né, no final do expediente aí, tipo, tinha acabado já a ceia, e aí nós percebemos uma dificuldade, né? Ao mesmo tempo que é uma dificuldade, foi um tremendo testemunho, né, que a gente precisa compartilhar com vocês e até com quem está ouvindo, porque testemunhos existem para que a gente edifique a fé dos irmãos, né? E de repente, no final do culto, aí as pastoras ali começaram a procurar a bolsa, e algumas delas não acharam as bolsas, né? E começou: quem será que pegou por engano a minha bolsa? Mas não havia engano, né? De repente houve uma visitante inesperada, né, que veio aqui na igreja, e ela foi e levou acho que 4 ou 5 bolsas, né, das pastoras ali. Então ela pegou da pastora Vanessa, da pastora Camila, junto com o celular, pegou mais algumas pessoas que estavam ali, né? E a gente, na hora que falaram isso, assustou, né? Todo mundo ficou assim: não é possível. Mas graças a Deus a gente tem câmeras na igreja, né? E essas câmeras ficam registrando e gravando. Então, à medida que estava gravado, então a pastora Sheila, que manja mais disso, correu para lá junto com o nosso irmão Carlos, e eles abriram e começaram a vasculhar, né, nos lugares, mais ou menos daquele horário que tinha acontecido. E aí aparece uma senhora com uma sacola, né, daquelas da Renner, uma sacola grande, e ela pôs num lugar, e ela foi lá, pegou uma bolsa, deu uma volta, pegou lá, deixou aqui, pôs lá. Ela fez um jogo até legal, interessante, e ninguém percebe que a pessoa está roubando. E ela foi colocando na sacola maior as bolsas, e no final do culto ela simplesmente saiu no meio das pessoas e foi embora, e saiu. Apóstolo, isso é legal? Não, isso não é legal. Na verdade, nós sabemos que a igreja está aqui para salvar os perdidos, não é verdade? Mas às vezes os perdidos não sabem que estão perdidos, e essa é a parte mais difícil, né? Salvar alguém que não quer ser salvo, ou trabalhar na vida de alguém que não quer ser trabalhado. Ela assistiu. Ela chegou aqui às 5 horas da tarde, pelo que as câmeras declaram, e aí ela ficou, esperou, comeu um lanche da cantina, sentou aqui. Quer dizer, ela assistiu a ceia toda, o batismo todo, mas isso não trouxe a ela nenhuma contemplação, né, de transformação ou de restauração ou qualquer coisa parecida. Mas e aí começa a nossa saga, né, aquela: e agora, o que fazer? Porque quando alguém faz isso, você não tem o endereço, não tem nada. Mas ela não desligou um dos celulares que tinha o localizador, né? E aí, rapidamente, né, a irmã Larissa, a evangelista, ela começou a procurar, e pastor Fabinho, né, tem amigos aí, um amigo querido, Sidney, e ele entrou em contato, falou: polícia, né? Falou para ele: preciso de sua ajuda. E ele falou: eis-me aqui.
E aí nós começamos um movimento. Saiu, né, pastor Fabinho, João Marcos, saiu o pastor Sandro, o pastor Henrique, formou 2 grupos, aí 3 grupos, e saíram atrás da localização. Só que a pessoa foi, como diz, baldeando, trocando de condução. E aí ela foi daqui, desceu ali no Piraporinha, desceu ali no Caravanas, e eles caçando, e esse policial, graças a Deus, ele tem um certo respeito na corporação, e ele ligou para os companheiros dele e falou: estou com um problema, preciso de um apoio. E aí saiu outras viaturas atrás, e foi achar, por incrível que pareça, em Mauá, na saída de Mauá, lá do outro lado. Quer dizer, humanamente impossível. Os próprios policiais, né, que falaram com o Fabinho, que falaram com o pessoal, falou assim, era uma agulha no palheiro, impossível. Para você ver como é o trabalhar de Deus, faltava acho que 6 minutos para acabar a bateria do celular que estava sendo rastreado. Se ela tivesse andado um pouquinho mais, a bateria acabaria e você não rastrearia mais nada. Se ela tivesse entrado lá numa região de casas pequenas, tipo, né, favela, coisa do tipo, também não conseguiria mais localizar, porque no meio de casas pequenas, agrupadas, você não consegue saber aonde exatamente está. Mas enquanto eles foram buscar, a bispa juntou aqui as irmãs que estavam aqui, as obreiras, e começaram a clamar ao Senhor para que Deus fizesse um milagre. E aonde estão os olhos de Deus? Não importa se está em Mauá, se está em Ribeirão Pires, não importa. Ele deu a direção, eles conseguiram pegar ela quando ela estava entrando na rua da casa dela. E conseguiram pegar, e estava tudo lá, e trouxeram tudo de volta. Exatamente tudo de volta. Isso é para a gente ver que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Mas Ele espera uma ação mais do que humana. Ele espera uma ação espiritual. Foi o que elas fizeram. Se juntaram ali, formaram um grupo e começaram a clamar: Senhor, nós queremos a resposta hoje, não amanhã, hoje. Nós queremos que isso se resolva hoje. E quando foi aí 11 e pouco, já estava ela presa dentro da viatura, né? As coisas todas já estavam ali. Aí eles foram lá para a delegacia para fazer aquele, né, boletim, e liberou todo mundo. Eu resumi o máximo para a gente não ter muita dificuldade, mas nós começamos a entender como Deus opera por nós, como Deus trabalha. Nada foi pego delas daquilo que estava nas bolsas, e isso foi muito importante para a gente entender que o amor de Deus é maior do que aquilo que o diabo possa querer fazer com a sua vida. O diabo pode querer tirar de você, mas o Senhor está pronto para te restabelecer. Agora, isso foi terrível por um lado, mas bom pelo outro. Isso mostra que nós todos temos que ficar atentos. Amém? Então, quando você levantar do seu lugar para ir ao banheiro, quando você levantar do seu lugar, às vezes para vir à frente, para uma oração, para o corredor, para qualquer coisa, não deixe a sua bolsa do lado, porque há muitos anos aconteceu alguma coisa parecida, mas nós também, foi engraçado, mas também conseguimos pegar a situação, antes de se perder, achamos o celular, achamos a situação, mas nós vamos ficando, como diz assim, não digo folgado, mas a gente vai largando, né? Vai deixando. Nós estamos na igreja não pode ter gente má, não é verdade? Mas a gente esquece que tem pessoas que vieram para a igreja e que não estavam convertidas, e elas foram convertidas ao longo do período, do tempo. Então nós precisamos ter, antes de mais nada, amor por todas as pessoas, mas o nosso amor tem que começar com o nosso cuidado. Então eu vou pedir para você que a partir de agora, porque quando a gente viu as câmeras, nós começamos no momento nós demos risada, porque ela passou assim do lado de um pastor, cumprimentou o outro pastor, foi até um obreiro, foi até o outro colaborador, ela conversou que no mínimo, assim, deu toque para uns 10, e nenhum dos 10 percebeu que a pessoa estava tomando uma atitude dessa. Mas é normal, por quê? Porque o coração é um coração de amor. Ninguém está aqui para procurar coisa errada, todo mundo está aqui para estabelecer as coisas certas. Então eu queria pedir essa ajuda para você, numa boa, que você olhasse as suas coisas, porque se cada um de nós der uma cuidadinha, mas e os obreiros? Eles vão estar olhando também, irmãos, eles vão estar olhando também, pode ficar tranquilo, que já veio nova, né, orientação, que era antiga, né? Eu até brinco, porque eu falo assim, quando
eu não tinha ainda um grupo tão grande, eu tinha diáconos que era o pastor Márcio, que era o pastor Marcelo, que era os pastores, né, que andam com a gente mais, o Sandro. E quando eu estava pregando e eu punha o olho num deles, fixava, e punha o olho no lugar, automaticamente eles sabiam assim: eu tenho que correr para lá, porque se o apóstolo colocou o olho lá, é porque ele está vendo alguma coisa que eu não estou vendo. Mas o tempo vai passando, as coisas vão ficando e a gente vai ficando mais à vontade, né? E aí, quer dizer, todas nós aumentou muito o número de pessoas, sim, aumentou o número de obreiros, sim, mas agora nós temos que tomar um cuidado, todo mundo junto, ok? Não quer dizer que a tua igreja está insegura, ela está segura, porque é Jesus Cristo que segura ela, né? Fica tranquilo. E ela tem muitas câmeras aqui, talvez você não perceba, mas tem câmera em muitos lugares, e essas câmeras não são para julgar ninguém, mas é para esse tipo de momento, né? Então, se você for no corredor externo, tem; se for na frente, tem; se for lá no fundo, tem; se for na cantina, tem; se for na cafeteria, tem; se for na sala de trás, tem; no lounge, tem. Nós temos câmeras aqui em muitos lugares. Vamos tentar melhorar a qualidade das câmeras, para que, né, fique mais fácil até de achar. Mas foi por causa da imagem que eles conseguiram chegar no lugar, e pela roupa da pessoa, na hora, já deram a voz de prisão e pararam a pessoa. E ela falou: o que está acontecendo? Eu só estou vindo para minha casa. Falou: não, a senhora estava... não. Aí mostrou no celular: essa pessoa é a senhora? E acabou a história, morreu a Vitória, né? Parou ali. Então ela foi presa, né? As coisas voltaram, e nós precisamos ter esse discernimento. Mas eu queria ouvir de você só uma coisa: glória a Deus. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso, maravilhoso, porque nunca vai deixar você passar vergonha. Até a bispa lembrou que na sexta-feira à noite, as irmãs, né, as pastoras e algumas evangelistas, aquelas que são de oração, estiveram aí de madrugada orando. Elas ficaram aqui até as 5:30, quase 6 horas da manhã, em oração. E à noite Deus falou algo assim, que viria uma situação que tentaria fazê-los passar vergonha, e elas entraram nessa intercessão ferrenha. E olha o que acontece no dia seguinte: Deus sempre avisa os seus queridos das coisas que vão acontecer. Então elas sabiam que alguma coisa viria, não sabiam o que, mas estavam clamando a Deus para que tudo que viesse fosse neutralizado, e aconteceu. Então, glória a Deus. Hoje é um dia de primícias, é um dia para nós nos alegrarmos, é mais um dia que a gente vai poder dizer: a mão do Senhor está sobre nós, o poder de Deus está sobre as nossas vidas, tá? Então, eu vou falar para você sobre 1 Reis, falar sobre alguém que é muito conhecido na sua vida, né? O nosso amigo profeta Elias, conhece ele? Cabra bom, cabra muito bom, cara para ser exemplo, né? Então, primícias: plantar para colher. Riqueza ou prosperidade se define em suprir necessidades, seja qual for a necessidade. Mas quando a gente fala de primícias, nós estamos falando do excesso, nós estamos falando da riqueza. Por quê? Porque as primícias vinham para que a colheita fosse toda abençoada. Então ele pegava os primeiros frutos da colheita, levava até o sacerdote levantava a Deus, orava, e todo o restante da colheita seria abençoada, ou seja, conseguiria ser feito sem dificuldade, né? E isso é importante ficar gravado no nosso coração, porque nós começamos a lembrar desse tempo, do tempo de Acabe, rei de Israel. Quem lembra do rei Acabe? É um sujeito que era para fazer um negócio certo, mas fazia sempre um negócio errado, né? Ele era rei de Israel. Israel era a morada do povo de Deus, né? O povo de Deus morava em Israel, e ele era justamente o rei de Israel. Quer dizer, ele deveria ser o primeiro a dar testemunho, o primeiro a viver uma realidade que era andar nos caminhos do Senhor. E de repente esse rei Acabe se casa com uma mulher chamada Jezabel, docinho de coco, né? Ela não tinha nada a ver com Deus, foi um casamento político, e nesse casamento político que ele fez, ela acabou dominando a mente dele, a vida dele, e ele acabou aceitando algo que não deveria ter aceitado, que era o quê? Deuses pagãos dentro do palácio. Ou seja, ela começou a colocar lá profetas dela, de Baal, profetas de Acera,
E esses profetas não eram poucos. Diz que aqueles que foram pelejar aqui com o nosso amigo Elias eram 850 profetas. Então imagina que luta, que peleja, que dificuldade, né? E nós sabemos que nesta fase aconteceu algo muito interessante, que de repente o povo começou a ficar tão voltado para esses profetas, que Elias cria, vamos dizer assim, uma disputa, uma declaração para dizer quem era o Deus de verdade. E ele faz essa proclamação no meio, né, na frente de Acabe, chama Acabe vai até ele, dizendo que queria até mesmo brigar com ele ou matá-lo. Mas aí ele fala: ó, Acabe, vou fazer o seguinte, nós vamos fazer 2 altares, e eu vou colocar um animal no altar para sacrifício, no outro para sacrifício, e aí nós vamos poder clamar, e aquele Deus que mandar fogo do céu é o Deus verdadeiro, é o Deus poderoso. E Acabe acha interessante, e o povo fala: boa esta palavra, porque eles queriam saber realmente quem era o mais forte. Você sabe que infelizmente o povo tem muito disso. Se um começa a falar uma coisa e o outro fala outra, ele começa a comparar, ele sempre vai procurar quem é mais forte. Às vezes tem pessoas que seguem coisas erradas por não prestar atenção e naquilo que Deus quer falar. Gente que acha que ter dinheiro é muito mais cheio do espírito, que acha que porque tem roupas melhores, alguma coisa melhor, que ele é mais beneficiado por Deus. Isso não é verdade. E aqui acontece uma coisa similar. Era o rei, era a rainha, e eles tinham esses profetas, ou seja, tinham essa cultura, né, de Deus Baal, de Deus Acera. E aí muita gente do povo começou a se voltar para esse lado. Então Elias precisava mostrar essa diferença, precisava apresentar essa diferença. E muitas vezes as pessoas precisam de ter um confronto para poder entender quem é o Senhor, o Todo-Poderoso. Nós sabemos que Elias estava naquela terra e que ele não estava sozinho. Tinha gente ainda que não tinha se dobrado a Baal. Mas é interessante quando a gente começa a perceber que, apesar de estar ali em Israel e ter pessoas que acreditavam no poder de Deus, havia uma diferença muito grande. Eles clamavam, mas não haviam grandes respostas. Eles aceitavam situações, e Elias vem para mostrar essa diferença. Então, quando a gente olha para isso, a gente observa algo que é muito interessante, que está em 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Isso começa a mostrar a diferença de pessoas que servem a Deus para pessoas que servem a Deus. Fala, mas os dois servem a Deus. Mas tem alguns que não simplesmente vêm e sentam numa cadeira, não simplesmente voltam para casa depois de ir ao culto, não simplesmente passam os dias da semana, né, dizendo que tem uma Bíblia, mas ele busca a presença, o poder e a autoridade de Deus para estar nele. O seu comportamento passa a ser uma declaração de fé. Todo dia ele vive falando com Deus, lendo a palavra, conhecendo mais de Deus, recebendo mais de Deus. Isso leva ele a uma dimensão maior do poder e da autoridade de Deus para a vida dele. É o caso de Elias. Olha como Elias fala quando ele começa aqui. Ele fala um vive, né? Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Ele fala, vive o Senhor. Ele estava querendo dizer assim: esse Deus está vivo, esse Deus é o meu Senhor, esse Deus é o Todo-Poderoso, esse Deus tem a realização nas suas mãos. Ele já começa a falar com Acabe de uma forma diferente, dando glórias a Deus. Ele já começa a falar com o rei, mostrando quem era o Senhor da vida dele, que ele não ia se deixar levar em momento algum por qualquer orientação que viesse do rei, porque ele tinha uma orientação mais forte. Elias tinha liberdade de usar o dom de maravilhas, através do que? Da sua intimidade com Deus.
É por isso que ele fala dessa maneira, né? Ele fala assim, ó, nem orvalho, nem chuva haverá segundo a minha palavra. Não haverá. Dom de maravilhas é isso. O dom de maravilhas, ele vai além das coisas naturais, ele entra mexendo até com a natureza, né? Por exemplo, quando Josué, ele fala que a lua e o sol parariam no céu, e parou. Isso é dom de maravilhas. Ele mexeu com a natureza, ele ultrapassou os limites normais do nosso conhecimento. Não é só uma cura, ou seja, trazer de volta uma situação, ele retornou, retroagiu no tempo. Aqui é a mesma coisa, ele fala, não vai chover, mas existe algo que é da natureza, né? A água passa no ribeiro, passa no rio, e daí vem o sol, e a água faz o que? Evapora, e ela vai para o céu, e ela forma nuvens, e no tempo preciso, na quantidade exata, ela faz o que? Desce para a terra. Mas ele fala o que agora? Não vai chover. Ele está dizendo o que? Ou que não vai evaporar, ou que vai evaporar, mas não vai formar nuvem, mas que vai mudar toda uma sequência de vida. Isso é dom de maravilhas. E a gente vê que esse dom é usado para as pessoas que têm interferência debaixo da palavra de Deus. Quando a gente comentou aqui algumas vezes, olha, os jovens iam para o acampamento, chegava lá, estava chovendo, nós juntávamos, orávamos, clamávamos, e o céu se abria, e aí no dia seguinte amanhecia com o sol de lascar, aquela coisa toda. Isso é uma manifestação de maravilhas. Nós estamos influenciando no meio da natureza, em coisas que normalmente não seríamos capazes. Isso precisa estar em você, e fazia parte da vida de Elias. Ele sabia, né? Mostra que ele estava pronto a dominar sobre a tempestade, que ele estava pronto a fazer as coisas serem diferentes. Então, acompanha comigo agora, no 44 fala assim, sucedeu, a 7ª vez, disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu o carro e foi para Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada. Se eu começo a retornar, eu venho vendo ele falar o que? Não vai chover, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E aí eu vou andar mais adiante e lembrar que Elias entrou numa briga direta, numa contenda direta, confronto com aqueles profetas, e que depois que acabou aquele momento, que desceu o fogo do céu e tudo mais, Elias perseverou, continuou. Ele continua sendo profeta. Ele não foi profeta só no começo, ele continua sendo profeta, e ele destina que vai haver a chuva, o que vai acontecer a chuva. E aí nós começamos a perceber que ele, como profeta, deu a direção: chover ou parar de chover, e depois voltar a chover. Nós vamos entender o porquê ele fez isso e como ele fez isso, de que maneira ele trabalhou essa situação. Nós precisamos aprender que quando conhecemos, vivemos a vontade de Deus, milagres e maravilhas vão acontecer sempre. Nós conhecemos a vontade, nós estamos no centro da vontade, e isso é importante. Podemos aprender com Elias que você vai colher daquilo que você plantar. Diga, daquilo que eu plantar é o que eu vou colher. A gente olha para Elias e fala assim, o que ele fez? Como é que foi essa situação? Mas a gente olhando para a vida dele, diz que ele vestia peles de animal, ele não tinha muito luxo. Diz que ele ficava muitas vezes nas montanhas, fazendo lá as caminhadas dele, em intimidade com Deus. Diz que ele não se preocupava muito com o que comer, que ele comia gafanhoto com mel silvestre. Ele tinha uma razão e um propósito, um objetivo de andar junto com Deus, e essa situação é demonstrada até no comportamento dele. O rei Acabe era o cara que mandava no pedaço, mas em momento algum ele baixou a bola, ele diminuiu a sua intensidade. Ele falava para Acabe tudo que Deus mandava falar para ele. Ele dizia que Acabe estava errado, que Jezabel estava errada. Ele, em todo o tempo que você acompanhar a vida dele, em momento algum ele falou, mano,
é o rei, vou falar, vou ser bonzinho com o rei, vou diminuir a minha intensidade, vou aceitar a mentira, vou aceitar a prostituição, vou aceitar o engano. Não, ele colocou Deus como um padrão da vida dele. E aí nós começamos a perceber que a luta dele, em todo o tempo, era mostrar quem era o Deus da vida dele. Mas por quê? Porque quando ele honrava a Deus, as pessoas à sua volta se convertiam. Aquelas pessoas que estavam lá olhando se era profeta de Baal que ia mandar fogo do céu, ou se era o Deus de Elias que ia mandar fogo do céu, quando viram o fogo do céu descer na parte de Elias e não descer na outra parte, automaticamente entenderam: o poder maior está nas mãos de Deus. E aí automaticamente se tornaram o quê? Testemunhos. Aquilo foi um testemunho para grandes conversões, ou melhor, restaurações. E nós precisamos ficar atentos a todo esse trabalho que o Senhor quer fazer. Então, quando eu entendo que o que eu planto vai gerar colheita, eu vou pensar em tudo que eu estou plantando. Eu estou falando não só de parte financeira, estou falando para você que quem planta a oração, colhe realização. As pessoas que oram mais, as pessoas que jejuam, têm a manifestação do Espírito. O Espírito Santo se manifesta. As pessoas que amam, que tratam, que zelam, eles acabam recebendo amor, zelo. Aquilo que nós semearmos, isso também nós colheremos. Financeiramente não é diferente. Então, quando eu olho para cá, eu penso: comportamentos para dominarmos sobre essa tempestade, sobre essa dificuldade. Primeiro, reconhecer o seu Senhor. Se nós olharmos aqui e falar assim, então Elias disse ao todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado, e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre ele a lenha, pôs o bezerro sobre a lenha. Você começa a ver, você fala assim: peraí, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar do Senhor. Poxa, se ele estava falando que era para mandar fogo do céu, não era só orar e pedir que viesse fogo do céu? Não, ele sabia que ele não estava conversando com qualquer um. Quando você vai a um tribunal falar com o juiz, você vai de sandália havaiana e bermudinha? Por quê? Porque há uma honra naquela pessoa. Quando você vai lá na sua empresa, que você quer ser contratado, você não vai lá de maiô. Você sabe que você precisa ter um comportamento digno e adequado. Nós, de repente, precisamos entender isso para ver a nossa vida espiritual, como é que ela anda. Nós precisamos reconhecer o Senhor para que possamos entender aquilo que Deus vai fazer. O que ele faz, Elias? Ele deu lá para eles o animal, colocou à disposição deles a lenha e tudo. Mas quando chegou a vez dele, porque eles não conseguiram, não houve fogo do céu, eles ficaram meio dia tentando, não houve. Aí era a vez dele, ele falou: olha, eu não posso errar, não vai ser de mais ou menos, não vai ser uma sorte, eu vou acertar. Muitas vezes você está pedindo coisas para Deus, mas você está pedindo coisas para Deus, como diz, na sorte. Ah, Pai do céu, que amanhã seja um dia bom, que tudo corra bem. É uma maneira de pedir. Elias podia ter pedido: Senhor, manda fogo do céu. Mas ele falou assim: não, eu não quero ter dúvida, eu quero ter realização. Então eu vou demonstrar que eu reconheço o meu Deus como o Senhor da minha vida. Então a primeira coisa que ele faz é estabelecer o altar, é restaurar o altar. Ele sabia que aquele rei de Israel estava não comandando de forma adequada a cidade toda, o país todo. Então ele precisava começar a tomar algumas atitudes. E ele lembra: Israel é formado por quantas tribos? 12 tribos. Então ele pegou quantas pedras? Uma para cada tribo. Então ele vai lá e disse: essa pedra aqui é Zebulon, essa pedra aqui é Naftali, essa pedra... Ele foi colocando lá cada pedra e juntando as 12 pedras de uma forma adequada, posicionada, falando com Deus sobre cada uma delas. Depois ele pôs a lenha, depois ele colocou o animal em cima.
Mas em todo o tempo que ele estava colocando, ele estava falando com o Deus dele, de uma forma, pensando, não numa restauração quebra-galho, mas numa restauração completa. Ele estava olhando para aquela situação e pensando assim: Israel precisa ser restaurado. Mas em que sentido? Amados, se os profetas de Baal e de Acera já eram uma enormidade, uma quantidade tão grande, se os profetas de Deus tinham sido perseguidos, como diz a Bíblia, eles estavam sendo perseguidos, e de repente você olha, quem é o rei? Acabe. Quem é o rei? A rainha Jezabel. E elas estão com esses profetas, automaticamente Deus já não tinha mais voz ativa no meio de Israel. Então a primeira coisa que ele pensa não é em restaurar simplesmente as pedras, colocar em ordem assim as pedras, mas ele estava pensando, colocando, vamos dizer assim, em comparação, numa analogia, Israel, as 12 tribos, como estão cada um deles, de que maneira o comportamento deles, porque eles não estavam olhando para Deus. Então ele vai fazendo o trabalho dele agora, visando o quê? O poder de Deus, a presença de Deus. Ele vai falando com Deus de uma forma especial. E se você não reconhecer o seu Senhor, jamais você terá coragem de estabelecer um altar de honra a Ele. Diga: se eu não reconhecer o meu Senhor, o meu Deus, jamais eu vou ter coragem de estabelecer um altar de honra para Ele. Tem gente que fala assim: mas se eu tirar, por exemplo, a bebida de casa, mas o meu cunhado bebe, ele vai chegar em casa, ele vai reclamar um monte. Esse altar é para quem? É para o seu cunhado ou é para Deus? Sua casa honra quem? Sua família honra quem? Os nossos comportamentos, eles precisam honrar a Deus, mas muitas vezes eu começo a ficar preocupado em honrar pessoas. Eu começo a fazer coisas. Não, você imagina se o dono da empresa, ele falar e eu não aceitar, eu não for lá e fizer coisa errada, e, etc, eu vou ficar mal. E aí eu começo a perceber que a honra ali não é a honra para Deus, é uma satisfação para alguém. Então peraí, de quem é esse altar? O altar de Jezabel era Baal e era Acera, mas o altar de Elias era Deus, era para o Senhor, era de Deus. E isso precisa entrar no nosso coração. Ele sabia disso. Se você não reconhecer o seu Senhor, jamais terá coragem de estabelecer um altar de honra para Ele. Eu preciso saber a quem eu peço ajuda quando eu estou desesperado. Quem é o Senhor da minha vida de verdade? Quanto eu posso confiar? Você pode notar quantos crentes hoje frequentam as igrejas? São muitos, mas trocam Jesus por qualquer coisa. Onde está o altar dele? Não está em Deus, né? Levantam altares de qualquer maneira, muito mais para satisfazer a si mesmo do que para honrar a Deus. E o altar não é para satisfazer você, é para honrar a Deus. Então como eu vou querer iniciar uma oração, um clamor por alguém, por alguma coisa, se eu não estabelecer um altar, se eu não entender quem é o Senhor do meu altar? Se é Deus, coloque Ele na posição, e eu tenho certeza que o fogo vai descer do céu e vai consumir o seu holocausto, vai responder a sua oração. Isso é muito especial, né? Segundo, plantar o que queremos colher. Você já pensou nisso? O que você deseja colher? Você já pensou, peraí, eu quero colher o quê? Se você quer colher na área financeira, o seu negócio tem que ser plantar na área financeira. Se você quiser ser uma pessoa cheia dos dons, sabe, cheia do Espírito Santo, dos dons, você vai ter que realmente orar, vai ter que jejuar e se posicionar. Para quê? Para que o Espírito Santo tome sua vida e a sua boca seja uma boca profética. O seu comportamento vai designar o que você quer que aconteça. Olha o que ele fala no 34. E disse: enchei de água 4 cântaros, derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez. E fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego se encheu de água. Peraí, ele falou que queria que descesse fogo do céu, e ele vai lá e pega 12 cântaros de água, né? 4, 4 e 4, e derrama sobre a madeira e sobre a carne e tudo que... Não está no contrassenso? Aparentemente para mim e para você
Quem já fez churrasco? Alguém já fez? Você lembra quando é para acender o carvão? Se aquele carvão ficou guardado no lugar errado e ele fica úmido, dá um trampo legal, não dá? Você começa um pouquinho de álcool, mais um pouquinho, daqui a pouco você está com a garrafa miserável lá, né? Aí, quando você vê, está pegando fogo até no teto, né? Por quê? Porque a água, ela é contrária ao fogo. Ela normalmente é usada para apagar o fogo. Mas se você lembrar um pouco aqui, né? Você planta o que você quer colher. Então, se você lembrar que ele foi até lá, ele colocou o altar, ele colocou a lenha, ele colocou o sacrifício para entregar ao Senhor, mas ele queria trazer agora um sinal. Que sinal? Ele queria mostrar àquelas pessoas que o Senhor Deus era todo poderoso, mas também queria trazer a chuva. Quanto tempo fazia que não chovia? 3 anos e 6 meses, e agora ele queria trazer a chuva. Então aí você começa a entender algo muito especial. Ele começa a provocar uma situação. Quando você planta água, ele queria colher a chuva, ele sabia que ia colher a chuva, ia trazer um resultado. Era algo que honrava a Deus? Sim, porque o que estava faltando naquela época? Água. Estava 3 anos sem chover, já tinha secado rio, já tinha secado uma porção de coisas, as plantações estavam sofrendo, os animais estavam sofrendo. Tanto é que Acabe manda o pessoal dele andar para tentar achar onde tinha água, para que pudesse trazer um pouco de água, ou levar os animais, fazer alguma coisa, para que não acontecesse mais nada. Então agora estava chegando aquele momento crucial de retornar. Elias, ele foi lá pedir o fogo para poder mostrar que Deus era o Senhor. Mas depois disso, de receber o fogo, qual seria o próximo passo? Restaurar a vida daqueles que acreditaram no poder de Deus. Por isso ele estava falando, agora eu tenho que plantar água para colher chuva, né? E isso é muito importante, uma ação vinda de Deus, precisava provocar a Deus para que a sua reação viesse, e assim todos reconheceriam que era o Deus Todo-Poderoso. A visão dele era fazer as coisas acontecerem, e você precisa estar com essa visão, né? Se você não aprender a plantar certo, nunca terá a colheita que deseja. Falar para alguém aí, se você não aprender a plantar certo, nunca terá a colheita que deseja. Comportamentos para dominarmos, né, sobre a tempestade. Terceiro, orar com direção e determinação. Diga, orar com direção e determinação. Determinação e direção. Eu preciso ter posicionamento para orar, não é de qualquer maneira. 36, sucedeu pois que oferecendo-se a oferta de manjares, né? Oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Ele estava aqui fazendo a oração, e ele vai falando: manifeste hoje que tu és Deus em Israel. Ele queria que aquele povo reconhecesse pelo fogo que caía do céu que ele era o Deus de Israel. Não havia dúvida, ia ficar claro. Mas ele continua: responde-me, para que esse povo conheça que tu és Senhor, e que fizeste tornar o seu coração para trás. O que ele está querendo dizer? 3 anos e 6 meses sem chover, agora vai chover. Agora vai chover. Quando ele fala tornar para trás, ele não está falando que Deus não tem força, não tem poder, não, mas que Deus resolveu que a chuva pode voltar, que vai acontecer algo diferenciado, e nós precisamos estar abertos a entender a nossa oração. Tudo aqui ele demonstra que é para a honra de Deus, porque quando ele fala, manifeste que tu és Deus em Israel, depois ele fala embaixo, responde-me, Senhor, responde, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, que tu fizeste. Ele não está em momento algum dizendo assim, eu sou o cara,
Eu pedi para parar de chover e eu vou pedir para voltar a chover. Não, ele está mostrando para eles: eu estou aqui para honrar ao Deus Todo-Poderoso. E você, como é que você faz sua oração? Senhor, pega ele me magoou, pega ela me... É assim a oração? Senhor, eu preciso dessa porta de emprego, que eu preciso ganhar dinheiro, que eu preciso comprar não sei o quê. É assim a tua oração? Ou você está disposto a honrar a Deus, a ser a pessoa mais próspera do pedaço, para que o nome do Senhor seja glorificado até através da sua vida? Você vê, é uma coisa parecida, quase igual, mas é diferente. Quando eu começo a pensar nas coisas para simplesmente exaltar a mim mesmo, então a minha área de orgulho está preservada e eu me sinto todo poderoso. Mas quando eu me disponibilizo a ter toda a riqueza do mundo, se for o caso, para honrar a Deus, eu vou ter toda a bênção da riqueza, mas eu sempre vou demonstrar que quem merece toda a honra e toda a glória é o Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. E aí eu toco o coração de Deus, porque Ele está olhando para mim e não está achando uma semente de Satanás, que é o orgulho. Ele está achando uma semente do céu, que é o reconhecimento, que a honra é o reconhecimento. Quem é o Deus da sua vida? Faz aí um exercício, vira para a pessoa do lado e fala: quem é o Deus da sua vida? Sua vida honra quem? Nós precisamos começar a entender que tudo que temos e tudo que somos está para honrar a Deus. Mas então eu posso ter todas as coisas? Deve. Você deve ser próspero, deve ser abençoado. Você só não pode esquecer quem é o Senhor da sua vida, porque o dia que você esquecer quem é o Senhor da sua vida, provavelmente começou a sua queda, Começa a sua queda. Quando eu entendo isso, eu entendo que a humildade precede a honra, e o orgulho precede a queda. Eu preciso escolher qual das duas áreas vão transparecer em mim. Se for o orgulho, a queda virá. Se for o reconhecimento, a honra a Deus, então é ao contrário. Eu sou humilde, eu reconheço, minha dependência de Deus é total. Elias reconhecia isso, a dependência dele era total. Agora imagina que esse homem, todos os reis, o pessoal em volta, todo mundo, quando eu falava assim, é Elias, todo mundo falava: meu Deus, é Elias, cara, cuidado, não dá para pegar ele, porque ele é homem de Deus. Mas ele continuava dizendo que Deus era o Senhor, que o Senhor Todo-Poderoso, se manifeste, Deus, que o Senhor seja sempre honrado. Ele sempre, mesmo com todo o poder que davam a ele, ele não valorizava o poder, porque ele sabia que o poder que estava nele vinha de Deus. E você? Você sabe que tudo que você tem e tudo que você é veio de Deus? Que você vai crescer muito ainda, porque Deus vai te honrar muito. Mas a honra de Deus para a tua vida é para honrar a Ele. E nós precisamos ficar ligados nisso. Em todo tempo dai glória, em tudo, não importa o que aconteça, glórias a Deus. Por quê? Porque Ele vai reverter até a dificuldade em bênção, até a negativa vai se tornar em positivo, quando você entender que quem tem que ser honrado é Ele. Elias honrou Deus na frente de todos. Elias demonstrou quem era o Deus dele, que era o Senhor de Abraão, de Isaac e tal, de Israel. Elias demonstra que o seu realizar estava debaixo da vontade de Deus, Manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo, que eu estou debaixo do Senhor. Manifesta. Ele não chega lá e fala assim: Senhor, o Senhor tem que me honrar, porque senão, não, manifesta-te hoje, para que todos saibam que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Não faço nada para satisfação do meu ego, faço tudo para a glória de Deus. Isso tem que ficar gravado. Elias pede a Deus que se apresente a todos, para que todos entendam quem é o Deus verdadeiro. Todos soubessem que tudo estava acontecendo, o fogo, a chuva vinham de Deus. Responde-me, Senhor, responde, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Quer dizer, o Senhor resolveu que vai chover, o Senhor resolveu que você vai prosperar, o Senhor resolveu que as tuas forças vão ser renovadas, o Senhor resolveu que as portas de emprego vão se abrir, o Senhor resolveu que a tua empresa vai crescer, vai se multiplicar. E você precisa dizer glórias a Ele, glórias a Deus,
Por quê? Porque tudo vem dele e tudo merece ter a honra dele. E aí você está bem em todo o tempo. Quarto, se disponibilizar a honrar a Deus. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu os holocaustos, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Atingiu, né? Aí, Elias se levantou para honrar, e a resposta veio na boca deles: só o Senhor é Deus. Eles reconheceram que Elias estava falando, não era mentira, que Elias, quando começou a demonstrar o poder de Deus, falar do poder de Deus, suspender a chuva, meu irmão, você já imaginou quanta gente estava amaldiçoando Elias? Porque é assim, né? Quando o profeta diz assim: irmão, Deus está colocando uma chave na sua mão, o que o irmão fala? Oh, aleluia, sapateio. E quando Deus fala assim: irmão, Deus está falando que vai te quebrar, para te corrigir, para te transformar, para trás de mim, Satanás, está amarrado. Que é isso? Olha o diabo falando na boca do apóstolo aí. Não é assim? Nós não gostamos desse tipo de colocação, nós não gostamos de correção, nós não gostamos de confronto, nós não gostamos de nada que possa vir contra aquilo que é necessário. E nós precisamos estar prontos. Por quê? Porque nós precisamos estar prontos para honrar a Deus no meio da dificuldade, no meio da situação. Ele falou: ó, não vai chover, e não choveu. Agora imagina o povo que tinha animal, e chega lá e não chove. Bom, basta lembrar daquela mulher, a viúva, quando Elias secou lá o ribeiro, e ele foi até a casa da viúva que Deus mandou. Quando chegou lá, ele falou assim: me dá um pouquinho de água. Ela falou: tá bom. Foi lá, pegou, deu um pouquinho de água. Ele falou assim: agora você pode, né, fazer um bolo, ou um pão, alguma coisa para mim comer? Ela falou: ah, não dá não, eu tenho só um pouco de farinha na panela, um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo, comeremos eu e meu filho, e depois morreremos. Aí ele fala o que para ela? Faça primeiro um pequeno bolo para mim, e depois o azeite da botija não vai se acabar, a farinha da panela não vai se acabar, até o dia que retorne a chuva. Até o dia que retorne a chuva. Ei, imagina que situação. Ele vai até a viúva, e a viúva está como diz, no bico do corvo, prontinha para morrer. E agora ele entra lá e diz para ela: me dá um pão, me dá alguma coisa. Ela fala: não tenho, o pouco que eu tenho eu vou comer e nós vamos morrer. Acabou a história. Só que quando ela entra na dimensão de entender que o profeta não estava falando simplesmente, mas estava sendo usado por Deus para abençoar a vida dela, o que acontece? Ela é próspera. Agora imagina, meu irmão, alguém que está dizendo assim: nós comeremos e morreremos. Como está o coração dessa pessoa? E ainda deve ouvir lá de perto dizendo assim: ó, sabe por que está assim? Porque teve um tal de um profeta, e esse profeta, ele deu uma palavra. Esse profeta deu uma palavra que não choveria. Já pensou que situação? Quem era esse profeta? Ele mesmo. Como fica? Quantas vezes você já viu isso? Que aí na Bíblia, vamos falar de Moisés. Moisés sai lá do deserto, lá do Egito, atravessa o mar, e o povo já está dizendo assim: Moisés, a gente tem fome, o que nós vamos comer? E começam a reclamar. E aí Moisés fala: calma, vai cair comida do céu, e cai o maná. Eles comem o maná, se cansam do maná, e eles começam a falar: quando a gente estava lá no Egito, a gente comia alho, não sei o que, a gente comia isso, a gente comia aquilo, comia carne. Moisés, vamos formar um novo líder e vamos voltar para lá. E daqui a pouco alguém dá uma ideia legal: vamos matar Moisés. E eles já começam a pensar em matar Moisés. Isso é o que aconteceu várias vezes com Moisés. Várias vezes ele estava lá e de repente a situação não acontecia do jeito que eles queriam. Chegou nas águas de Mara, e ele chegou lá, todo mundo: achamos água no meio do deserto, vamos tomar, a água é amarga. Aí eles pensam o quê? Moisés, você nos trouxe até aqui para morrer de sede? Vamos matar Moisés. Se não for a Deus, Moisés teria morrido na mão deles muito antes.
até na frente do mar. Por isso, eu imagino que a disponibilidade de você honrar a Deus vai passar muitas vezes por certas situações que são desagradáveis. Ei, não vai ter água, 3 anos, 6 meses sem água. Que profeta miserável é esse? Vamos atravessar aqui, sair da onde nós estamos para um novo tempo, uma nova situação. Que profeta é esse? Só que toda vez que você honrar a Deus, haverá uma resposta vinda de Deus. E a resposta de Deus é, vamos dizer assim, dar resposta àquilo que você semeou. Você plantou o quê? Honra a Deus. Você vai colher a honra de Deus na sua vida. E a sua honra a Deus pode parecer boa, mas a honra de Deus a alguém é 100 mil vezes melhor. Se você investe em Deus, qualquer que seja a sua posição, o que Ele vai responder para você sempre será centenas, milhares de vezes melhor. Então nós precisamos entender esse mistério, né? Sua expectativa era que o povo reconhecesse a Deus. Nossa expectativa é que primeiro de tudo nós reconheçamos, mas depois a nossa família reconheça, os nossos amigos reconheçam, as pessoas que me olharem não vão enxergar mais a mim simplesmente, mas vão olhar para mim e vão enxergar o quê? O reflexo da glória de Deus. Era isso que as pessoas viam quando olhavam para Elias. Ei, cuidado, este homem é cheio do poder de Deus, tem algo para acontecer, né? Grave isso no seu coração. O seu sacrifício ao Senhor trará resposta na medida da sua entrega. Diga, o meu sacrifício ao Senhor trará resposta na medida da minha entrega. Então, peraí, o sacrifício que eu faço vai trazer respostas à medida do que eu entreguei. Se não é a quantidade em valor, mas é a quantidade do sacrifício. Não é R$1, R$10, R$1.000, não é esse o problema. Porque quando Jesus falou daquela mulher, ela falou que ela deu tudo, era 2 moedinhas. E ele falou que ela era melhor, era bem mais vista, vamos dizer assim, melhor vista, do que os outros, porque os outros davam do que lhe sobrava. Mas aquela mulher deu as 2 moedas e era o seu tudo. Então o que Deus olha, quando olha para essa situação, o sacrifício, não é realmente o valor físico, monetário, mas é aquilo que participa da sua vida. Quanto tempo você ora? Quanto tempo você busca? O que você está disposto a fazer para Deus? Qual é a tua motivação em servir ao Senhor? Aquilo que você faz, com esta medida, você vai ter essa colheita. Ou seja, Deus quer fazer coisas tremendas. Quinto e último, assumir o controle. É interessante que a gente vê Elias passando por tudo isso, mas você não vê ele falar assim: eu vou querer que desça fogo do céu, e quando descer fogo do céu, acabou. Não acabou. Ali ainda tem coisas para fazer. Muita gente pede uma porta de emprego, muita gente pede uma empresa, muita gente pede um namorado, noivado, casamento, muita gente pede uma cura, e aí ele já dá por terminado. A pessoa foi curada, acabou, tá bom, venceu o Covid, que bom. Peraí, o restante? Acabou aí? É simples assim? A sua vida se resume em um ato? Você queria uma empresa, tem uma empresa, parou aí? Eu queria um emprego, tem um emprego, acabou aí? Eu queria entrar na faculdade, acabei de entrar, parou aí? A pessoa, para poder ter o valor da faculdade, é quando ela recebe diploma, não quando ela entrou. Entrar é uma coisa, agora eu preciso cursar e sair do outro lado com o diploma. Eu preciso montar uma empresa e ela tem que ser próspera, ela tem que dar resultado, ela tem que fazer a parte que cabe a ela. Eu entro numa empresa, mas eu não entro lá para ser caldo, eu entro lá para ser... Não importa aonde eu entrei, importa aonde eu vou chegar. Então eu preciso entender que eu preciso assumir o controle. Diga, assumir o controle. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque o ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra.
e meteu o seu rosto entre seus joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora, olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe, e dize a Acabe: aparelha o teu carro, desce, para que a chuva te não apanhe. Sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Assumiu o controle, porque muitos de nós pedimos manifestações de Deus com sinais e maravilhas, e quando Deus realiza, nos acomodamos, deixando passar o momento e depois reclamamos. Por que eu pedi então, se era para deixar? Eu pedi um casamento e eu casei, e depois eu cuido como dele? Qual a valorização? Eu pedi uma empresa e eu consegui a empresa, eu montei a empresa, tenho um CNPJ, e como é que eu trato essa empresa? Ah, apóstolo, eu vou estudar muito, eu vou conhecer muito. É assim que você vai manter essa empresa? Então você não precisava pedir para Deus, devia ter pedido para um coaching, para uma outra pessoa, porque se você pediu para Deus, você vai mantê-la debaixo do poder de Deus. E as pessoas não entendem isso, eles perdem essa visão. Eu estava falando aqui de manhã que existem coaches, e um dos grandes coaches lá do Ceará, ele comenta, né, exatamente isso. Até o Fabinho trabalhou com ele, o Juliano fez curso lá. Enquanto eles estão dando curso, sabe o que tem na sala do lado? Uma equipe de intercessão. Mas é um curso de coach? É mentira, Juliano? O cara está aqui, aí você vai na sala do lado, tem um pastor e uma equipe de intercessão, orando. Em todo o tempo que ele está dando o curso, tem um grupo de pessoas orando. Oh, mas peraí, ele cobra muito. Cobra muito, para você passar lá, não é barato não. Mas ele sabe que a base do trabalho dele, ele ensina você o que você deve fazer, como fazer, mas ele sempre vai colocar para você que existe alguém que é soberano, superior, tremendo, glorioso, poderoso, fiel e justo, que você deve se apegar nele. Aí você fala: mas peraí, ele está ensinando o quê? O mundo físico ou o mundo espiritual? Não, ele descobriu que o mundo físico é um reflexo do espiritual, então ele nunca vai abrir mão de separar as coisas. Mas ele é rico, muito próspero, mas ele não é bobo. Ele sabe que toda a prosperidade, segundo ele mesmo diz, da vida dele está nas mãos do Senhor. E esse é um, mas nós já conhecemos pelo menos uns 30 assim, que tem todo o amparo espiritual por trás. E aí o povo, coitado, vai lá, mas por que ele não põe dentro da sala? Porque vai ter um monte de gente que não vai acreditar mais no curso, vai ter um monte de gente que é bem tapadinha, que não vai acreditar. Não, então peraí, agora esse negócio tem a ver com Deus? Então tem tudo a ver com Deus, e ele sabe disso. E aí ele deixa lá fora, reservado, pessoas orando, intercedendo. Ele tem filial no Brasil todo, e todas as filiais dele trabalham do mesmo jeito. Os franqueados dele trabalham do mesmo jeito, tem que ter pessoas intercedendo. E pronto. Quando a gente entende isso, a gente fala: peraí, então eu preciso assumir o controle? Precisa. Só que você precisa, antes de assumir o controle, entender quem é o Senhor de todo o controle, quem é o Senhor de todas as coisas, quem é o Todo-Poderoso que vive, que reina, que pode mudar tudo. Imagina que toda hora fica falando de mudanças em governo, mudança nisso, mudança naquilo. Nos outros países, até agora na Venezuela, cortaram 6 zeros, né, da nota lá, não sei o quê, e daí vai falar de um, de outro. Quantas coisas acontecem no mundo, não é só no Brasil, nem só na Venezuela, mas no mundo inteiro, que bagunça tudo. Há uma confusão que está sendo gerada muito mais pelo espiritual do que pelo secular. A gente não percebe, mas muitos dos atos, não pode falar, né, mas da ONU, etc., muitos dos atos deles estão muito mais ligados ao espiritual do que ao físico, porque eles sabem que se eles não conseguirem balançar o espiritual, eles nunca vão ter poder no físico. É por isso que a gente vê uma luta tão grande naquelas passeatas que, né,
que acontece na Paulista, Ciências Cristãs, aonde o pessoal pega o crucifixo e mostra que estão fazendo isso, mostra que estão fazendo aquilo. Eles estão querendo fazer o quê? Descaracterizar o poder de Deus na vida do ser humano. Porque quando o ser humano acreditar nisso, ele perdeu tudo. Quando ele acreditar que a liberdade dele acontece quando ele se distancia de Deus, ele já era. Ele vai virar um lixo humano. Quando ele acreditar que não depende para nada de Deus, é quando ele pode ser manipulado, quando ele pode ser embriagado, quando ele pode ser drogado, quando ele pode ser uma porção de coisas. E a primeira coisa é afastar ele daquele que pode mudar a vida dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos trazer isso para entender que eu preciso assumir o controle, e que quem me ajuda a assumir o controle é o próprio Deus. Elias mostrou a glória de Deus com fogo do céu. Depois ele terminou com um engano, matou aqueles profetas de Baal, aqueles profetas de Acera. Depois Elias, ele vai falar com Acabe, sobe, fala para ele: come, bebe, porque há um ruído de uma abundante chuva. Ele já tinha terminado com os profetas de Baal. Talvez alguém dissesse: não, pode parar por aí. Não, ele tinha que firmar no coração do Acabe que o Deus Todo-Poderoso, ele não era só um Deus de correção, mas ele era um Deus também de restauração, de bênção. Por isso ele foi colocar aqui a chuva abundante num tempo de seca. Elias subiu ao monte a orar. Você já reparou que Jesus, toda vez que tinha que tomar uma atitude mais difícil, a primeira coisa que ele fazia era o quê? Orar. Jesus foi, na hora ele ia ser crucificado, e aí ele vai para onde? Getsemane. E ele vai fazer o quê? Passar a noite orando, para ser crucificado no dia seguinte. Talvez se fosse você ou se fosse eu, sabe o que eu pensaria? Vamos nos divertir um pouco, vamos descontrair, porque amanhã de manhã os caras vão vir me pegar, hoje à noite ainda vão me pegar, então eu já vou descontrair, vou festejar, para poder passar esse momento, para depois. Jesus falou: não, eu vou orar, eu vou me encher, eu vou me fortalecer. Ele sofreu? Sofreu. Pai, se possível for, passa de mim este cálice, se não, cumpra-se a tua promessa, a tua palavra. E ele deixou. Ah, não é possível? Não, tá, então eu vou ficar, vou orar, vou me fortalecer e vou passar por isso tudo. Consumado está. Ele passa. Isso precisa entrar no nosso coração. Por isso Elias, no momento que ele estava chegando ali, ele fala assim: eu preciso terminar a obra, e eu só vou conseguir terminar essa obra com oração. Diga: só consigo terminar a minha obra com oração. Só consigo alcançar, diga: só consigo alcançar o meu objetivo com oração. Elias sabia disso, por isso ele fez o quê? Foi para o Monte Carmelo, foi para lá, e quando chegou lá, ele olhou para o céu, e sabe o que tinha no céu? Nada. O céu estava azulzinho, lindinho, coisa mais linda, azulzinho, totalmente azul. Ele queria o céu azul? Ele queria a chuva, porque agora ele falou que haveria uma chuva. O que ele faz então? Senta, coloca a cabeça entre os joelhos, fica no chão, cabeça entre os joelhos, e começa a fazer o quê? Orar. Pega o discípulo dele, o diácono dele, e fala assim: vai até lá no monte, vira para o lado do mar e veja se está vindo uma chuva ali. E o rapaz vai, volta, o que ele diz? Negativo, não tem nada, está zulão, coisa mais linda, não tem coisa nenhuma. E ele fala assim: então faz o seguinte, volta lá mais 7 vezes, determinação com perseverança. Você vai voltar aonde nada existia por 7 vezes e vai existir. Quando você acredita, quando você tem fé, quando você está ligado ao Senhor, você vai ter essa determinação com perseverança. Disseram que ainda não abriu a porta de emprego, disseram que a tua empresa ainda não vai conseguir ficar próspera agora, as coisas no mercado estão difíceis, no mundo está todo mundo com problema, e você vai ter que fazer o quê? Acreditar. Vou voltar 7 vezes na mesma posição e vai acontecer. Na 7ª vez,
O jovenzinho vai a ele e diz o quê? Só tenho uma nuvem do tamanho de uma mão. Para você é pouco? Se você olhar para o céu e ver uma nuvem do tamanho de uma mão, o que você acha? Você fala, ó, não vai chover não. Eu só lembro da minha mãe. Quando a gente ia sair, ela falava assim, Marcos, leva o guarda-chuva, porque vai chover. Eu falava, mãe, não vai chover. Não vai chover. Ela falava, vai chover. Não vai chover. E aí eu, primeiro, garotão, né? Já 16 anos, 15 anos, e um amigo meu, a gente fazia uns cursos lá, e aí ele falava assim, leva não, cara, leva não, que dá um bonde na sua mãe aí, finge que vai pegar e não pega, é uma vergonha a gente de guarda-chuva na rua, né? A gente se vira. Conclusão, a gente ia no caminho, a chuva chegava, voltava, escorrendo água. Aí ela falava, não falei para você que ia chover? Falei, mãe, mas não tinha uma nuvem no céu. Ela falou, mas quando o vento bate não sei da onde, quando o grilo canta, quando o gafanhoto sapateia, sei lá, tinha umas coisas doidas que eu nem sei explicar, mas ela falava que ia acontecer e acontecia, entendeu? Acontecia. E aí um dia, quando ela falou assim, Marcos, você vai levar o guarda-chuva? Esse amigo meu falou assim, ó, pega o guarda-chuva, vai, pega esse negócio. Eu falei, mas cara, a gente vai passar vergonha, vamos passar vergonha, mas vamos passar debaixo do guarda-chuva. Eu catei o guarda-chuva, vamos embora. Mas por quê? Porque o orgulho atrapalha a gente a obedecer. Quando ele olhou aqui, ele falou, peraí, eu pedi a Deus um sinal, e aquela nuvem do tamanho da mão de um homem, é o sinal que eu preciso para declarar. Aí ele fala o quê? Ei, Acabe, aparelha o teu carro e desce depressa, porque uma grande chuva está vindo aí, vai te pegar no caminho. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem, uma grande chuva vai te pegar no caminho. Você vai até a empresa da pessoa e ele diz, estou quebrando, e você faz uma oração e diz para ele, prosperidade vai bater nessa porta, a riqueza do Senhor vai correr atrás de você, e você vai ser pego no caminho, você vai conhecer a riqueza de Deus. Ele olha para você e diz assim, esse cara bebeu, está louco, chapou. Que negócio é esse? Ele não sabe o que eu estou passando. Você é que não sabe quem é o Deus dele, porque se Deus falou, ele é fiel para... Acabou, irmão, ele é fiel para cumprir. De manhã eu li um testemunho aqui, do irmão chamado Márcio, e ele falou que lá, há 9 anos atrás, a esposa dele, né, foram ao médico, o médico falou assim, ó, não tem risco, não vai ter filho, então... vê o que vocês querem fazer, se vocês quiserem pode adotar, pode isso e aquilo. E aí ele veio e falou para mim, eu falei para ele, posso dizer uma coisa? Pode. Você vai orar 3 dias com a sua mulher, 3 noites vocês vão orar juntos, e depois disso vocês vão ver. 1 mês depois ela estava grávida. Aí ele falou, faz 9 anos a filha dele, tem 9 anos, fez aniversário agora, e um dia Deus falou com ele, que ele começa a obra, e ele é fiel para continuar e terminar a obra que começa. A mulher dele está no 36º mês agora, com outro filho, que não podia, com outro filho, e é gêmeos, é um menino e uma menina, e ele falou, tá para nascer aí, essas semanas aqui vai nascer. Aí eu te pergunto assim, Deus pode mudar a sua situação? Deus pode prosperar o improsperável? Deus pode resolver o que está caído, quebrado, abatido, etc. Você precisa só se disponibilizar. Ele só viu o quê? Uma nuvem. Esse rapaz só ouviu o pastor dele dizendo assim, ore 3 noites. Já pensou que coisa? O médico já falou não. E aí vem um pastor lelé da cuca, um doido, e fala, ore 3 noites. O que 3 noites vai fazer diferença? Eu não sei o que ia fazer, mas Deus disse que ia fazer. Ele só precisava, Deus só queria o quê? Ato de fé. Ele só queria falar assim, ó, diga para ele ter fé. Mas como é que vai falar para uma pessoa, você quer ter filho? Tenha fé. Eu falo, cara, não mudou nada. Então, fala para ele demonstrar a fé dele. 3 noites de oração. Aí, opa, ele falou, eu faço. Falei, então faz, fez. Isso é o que muda a tua história. Atos de fé. O pequeno sinal, quase nada,
Um cliente que bate da sua porta ou que faz um telefonema para você quando você está no aperto. Um pedido que às vezes é tão pequenininho. Nossa, eu precisava de um faturamento de 100 mil reais e consegui vender 100 reais. É a mão do tamanho, né? A nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas 100 reais não importa o valor. O que importa é que se Deus falou, começou a mover, e esse mover vai crescer e acrescentar. É isso que precisa entrar no seu coração. Apesar de Elias não ver a nuvem alguma, se manteve posicionado com Deus para alcançar o milagre. É a posição de fé. Isso faz a diferença, né? E ele que fala o quê? E aconteceu, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens, e o vento veio, uma grande chuva, virou tempestade. Estava azulzinho, só tinha uma nuvenzinha. Agora vem um vento forte. Da onde trouxe a nuvem? Não importa. Mas a nuvem veio, é uma nuvem escura, que de repente queria mostrar o quê? Grande quantidade de água. Deus está trazendo ventos que talvez te assustem. Sabe dificuldade? Às vezes você fica preocupado. Ei, está começando a ficar lá difícil, está vindo um vento. Fica tranquilo, se é o vento do Senhor, Ele vai trazer o que você precisa. Ele vai renovar o que você precisa. Ele vai restaurar o que você precisa. E é nisso que nós precisamos ter o coração aberto. Já pensou? Não tinha nada, agora tem um ventão, as coisas ficam escuras. Quem que já pegou uma chuva dessa, que começa aquele vento enorme, aquela coisa, você fala, meu Deus, o que vai acontecer agora? Pois é, já pensou? Não tinha nada, agora tem uma tempestade. Mas nós estamos aqui para vencer as tempestades, para passar por sobre elas, né? Elias assumiu o controle daquilo que Deus deu para ele realizar. Ele tomou conta. Ele matou os profetas, é verdade. Ele foi lá, estabeleceu o altar, fez tudo o que tinha que fazer, matou os profetas, começou a dar ordens ali, determinação. Vai logo, vai comer, espera que eu vou te avisar. Agora eu te aviso, pega o seu carro e desce. Ele estava convicto. E nós muitas vezes não estamos convictos daquilo que Deus está nos dando. Qual é a promessa para a tua vida, santo? Alguém sabe a promessa que tem na vida dele? Sabe? Se você sabe a promessa que Deus já fez para você, a palavra profética que Ele já liberou sobre a sua vida, agora é hora de assumir essa situação. É de assumir, de tomar posse. Mas eu tive problemas no passado, aconteceu tudo de errado, eu fali 2 vezes, eu isso e aquilo. Aqui ele fala, Senhor, mostra que o Senhor está tornando o seu coração para trás. Não importa o que tenha dado errado, o mesmo Deus hoje se levanta para pegar você que estava caído e colocar você novamente de pé. Isso precisa entrar no nosso coração. Determinação para crescimento e realização. Não amolece, não volta atrás. Assume a tua posição, porque Deus quer dar a você uma nova condição. E você muitas vezes está pensando na derrota que você já teve, na dificuldade que você já passou, naquilo que não aconteceu. E Deus está dizendo para você, você vai ter o que você nunca pensou em ter. Sabe, você limitou, você ficou preocupado e achou que se tivesse isso ia te prejudicar ou ia te reduzir. E Deus está falando, não, eu vou somar isso mais aquilo, ou seja, vou te dar novidade e não vou tirar o que você tem, vai acrescentar, vai multiplicar, vai trazer realização. Dá para entender o que é isso? Gil, Deus está falando que o seu coração vai se alegrar demais. Eu não sei porque Ele fala assim, você vai comprar sem dinheiro, e não é negócio, é algo para você e para sua esposa, é algo que arde no coração de vocês, não é pequeno, é grande, e vocês estão olhando, e eu vejo você indo assim, subindo no elevador, entrando no corredor e botando a chave numa porta, e o Senhor dizendo para você assim, você não vai nem desfazer daquilo que você tem, vai entrar de uma forma totalmente diferente, vai ser algo que vai alegrar muito o seu coração, e você vai dizer, Deus, eu nem te pedi tudo isso. Deus falou, mas eu dou o que eu quero, então receba em nome de Jesus. Eu acredito que o poder de Deus
Ele não vem para limitar você, Ele não vem para tirar você, para diminuir as coisas. Ele vem para acrescentar. Ele tornou o coração para trás, para liberar algo novo. Quem está preparado para algo novo aí? Então olha para aquela nuvenzinha e pode dizer para ela: tu vai virar uma chuva tremenda na minha vida. Chuva de bênçãos, chuva de realização, chuva de vitória, chuva de poder. E cadoreba seu cobiné recebe a cai. Shedere cantarabai. Neca sobre que abidabasube canta. Deus está ouvindo vozes de pessoas que estão clamando. E Ele está falando assim: diga para eles que eu não estou esquecido das promessas, não. Eu não estou esquecido das promessas. Você apenas está precisando aumentar e intensificar a sua fé naquilo que você mesmo pediu, naquilo que você mesmo declarou. Tem camouce, braça, canta lahai. Tem coisas vindo aí para mudar histórias. Deca sobre cantarabachébia. No que berra sobrecai. Filipe, Deus abriu uma porta e Ele disse assim: dentro dessa porta você vai entrar nessa outra dimensão. Eu vejo pessoas grandes, financeiramente muito grandes, que vão confiar em você coisas que você jamais imaginou que alguém podia confiar. Eles vão falar que você vai ser aquele que vai liderar o investimento. Eu não sei o que é Cana Hassubikai e Deus está fazendo, mas Ele diz assim: vou colocar na sua mão. Eu vejo pessoas assinando papel e entregando na sua mão e dizendo assim: a partir de hoje você é o líder dessa situação, você é aquele que determina, você é aquele que declara e você é aquele que recebe. Deus diz que abre uma porta muito grande para você passar para a tua própria vida. É como se Ele dissesse assim: chega de passar apertado financeiramente, vou começar a dar para você proporção de comissão, de realização, de vitória. Deus vai colocar uma condição de ganho, mas Ele diz assim: não tenha dúvida na sua mente quem é o Senhor da sua vida, quem é o Deus que chamou você pelo nome, quem é o Deus que apresentou você naquele lugar. Você sabe que foi Deus que colocou, mas agora você vai saber que é Deus que prospera, que é Deus que acrescenta, que é Deus que estabelece, que é Deus que realiza. Prepara o teu coração, porque esse tempo é curtíssimo e você vai ver a glória de Deus se manifestar. O que Deus quer fazer, meu irmão, está aberto para todos nós, e você precisa se liberar. Aquele Elias, ele acreditava fielmente em Deus, ele honrava a Deus, ele preferiu sempre acreditar em Deus, mais em Deus do que nos outros. Ele não acreditava no rei, ele não acreditava na rainha, ele acreditava em Deus. Isso é um ensinamento para nós. Elias entendeu que o que ele semeava é o que ele ia colher. Lembra? Ele colocou lá os 12 cântaros de água e colheu uma tempestade. Alguém pode não entender isso, mas é a verdade. Ele falou: coloque 4 cântaros, mais 4, mais 4. E quando você para e faz a conta, são 12 cântaros, um cântaro para cada tribo. Ele estava fechando Israel todo, como se dissesse: o poder vai se estabelecer. Comece a pensar quais são as áreas da sua vida que precisam de renovo, quais são as áreas da sua vida que precisam ser restabelecidas, porque Deus não está querendo mexer numa área e deixar outra para trás. Deus está querendo mudar toda a tua história, liberar a tua casa, liberar a tua família, liberar a tua área financeira, liberar os teus projetos, liberar as tuas viagens, e você precisa estar pronto para isso, né? Quando ele entendeu isso, ele aprendeu a dominar sobre a tempestade, ele aprendeu a ser líder, a fazer o que era necessário. Lembra que nós falamos agora há pouco? Ele aprendeu a assumir o controle. Diga: assumir o controle. Hoje hoje Deus está te dando essa autoridade, assumir o controle da tua vida, assumir o controle da tua casa, assumir o controle dos teus projetos. Tem coisas que você sabe que a promessa não aconteceu, mas o Senhor está tornando o coração dele atrás, ou seja, está voltando para buscar as promessas que ficaram perdidas. A chuva de 3 anos e meio atrás vai acontecer agora.
vai acontecer agora. Neste mês de outubro, essa chuva vai cair sobre a tua cabeça. Você vai ver a glória e o poder de Deus de uma forma especial. Hoje é um dia de primícia, nós temos que estar prontos a acreditar e honrar a Deus. Diga: eu acredito e eu honro ao Deus Todo-Poderoso. Tem que estar disposto a honrar a Deus com nossos comportamentos conforme a Bíblia. Os princípios que estão na Bíblia, eles ainda valem, são os mesmos, não mudaram. Que bom que não mudaram. Por quê? Porque eu sei todos eles, porque eu tenho como reconhecer todos eles, porque eu posso viver todos eles. E é isso que precisa entrar no nosso coração, essa certeza de fé, que Deus está olhando para você aí agora e está dizendo para você: nós vamos pegar de volta tudo que é promessa para a tua vida. Todas as promessas vão acontecer. Temos que entender que podemos escolher o que plantar, mas a colheita sempre estará sujeita à semente que plantamos. Diga: eu tenho que entender que eu posso escolher o que plantar, mas que a colheita sempre estará sujeita à semente que eu plantei. O que você plantou? O que você plantou, irmão. Você está plantando, você de repente está orando em casa à noite, está clamando ao Senhor, está se posicionando com Deus, seus projetos estão bem definidos, estão bem relacionados. Você sabe que todos os seus projetos têm a base em honrar a Deus, em apresentar a Deus, em glorificar a Deus. Por quê? Porque Ele sendo honrado, você será honrado por Ele.